E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre proteção da inflação. A gente tem ouvido muito, né, sobre inflação. Nós gravamos aqui um conteúdo para você entender um pouco melhor o que ela é, como que ela funciona e como que ela atrapalha ali a vida das pessoas no consumo e como que a gente tem que usar os investimentos para proteger desse tipo de circunstância. Isso não é só aqui no Brasil, isso é um efeito de toda a economia. A gente vê que fora do Brasil também é um assunto que vem perturbando muito ali, muitos países, vem trazendo preocupação e desmistificando um pouquinho ali também que a inflação não é uma coisa ruim em si, mas a inflação descontrolada, sim, é uma coisa problemática. E como a gente está num país onde a gente tem em vários momentos um descontrole ali da inflação, a gente acaba perdendo um pouco do controle, é importante a gente ter alguma proteção para evitar que a gente perca o nosso poder de consumo com nossos investimentos. Então, vamos falar aqui um pouco sobre como se proteger da inflação através dos nossos investimentos. Só lembrando aqui um pouquinho, a gente já falou sobre renda fixa, também deixo aqui o conselho de quem não viu ainda, volta aqui alguns vídeos para poder ver um pouco mais sobre os outros assuntos, a gente falou também já sobre renda fixa, mas lembrando aqui que a renda fixa ela possui 3 indexações, que ela pode ser tanto pós-fixado, pré-fixado ou sistema híbrido, que ele é um índice mais uma taxa pré-fixada, ou seja, pós-fixado normalmente é aquele que é 100% do CDI, 110% do CDI, o pré-fixado é um número travado já, por exemplo, 14% ao ano, e o híbrido ele vai ser alguma coisa de um índice mais uma taxa pré, ou seja, um IPCA mais 6%, ou pode ser algum outro indexador também mais um percentual. Tá? E para proteger da inflação, especialmente no longo prazo, a gente escolhe sempre um IPCA mais um pré-fixado e com vencimento para o interesse do nosso planejamento. Ou seja, se eu estou querendo me aposentar daqui 20 anos, eu posso comprar aqui um título de inflação que vence daqui 20 anos. Agora, eventualmente, eu posso precisar disso para 5 anos. Então, a gente acaba escolhendo ali qual que faz mais sentido para a gente. Lembrando que a gente não tem somente esses títulos de inflação direta, que a gente vai escolher um título público ou um crédito privado, um título de emissão bancária que vai pagar IPCA mais alguma coisa. A gente pode esperar aqui também que tem algumas formas indiretas de estar protegidos pela inflação. Ou seja, tem alguns ativos que eles possuem contratos ou estratégias de repasse da inflação para o consumidor, fazendo com que se mantenha a rentabilidade. Eu coloquei como exemplo, se o preço do petróleo ele aumenta, o posto ele vai repassar esse preço, ele aumenta o preço da gasolina para o consumidor. Ou seja, se aumenta o preço do custo, a empresa também vai aumentar o preço da venda, para ela manter a quantidade que ela está ganhando. Se a gente vai pensar, por exemplo, em várias outras opções, como contratos de aluguel, o aluguel ele tem ali uma correção. Todas as empresas, de forma geral, ela acaba repassando isso. Assim como o profissional, ele também tem um reajuste do salário dele anualmente, né, como a gente chama de dissídio. Esse dissídio ele vai cobrir a inflação, né? Eventualmente a inflação mais um pouquinho também. Mas, basicamente, a ideia é manter o poder de compra. Então, quando a gente tem essa percepção para várias outras coisas, por que a gente não vai ter isso também para os nossos investimentos? Então, primeiramente, qual que é o mais óbvio? Estarmos com investimentos de renda fixa atrelado à inflação, pagando IPCA mais alguma coisa. Para a taxa atual, então eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de novembro de 2024, então para a taxa atual, a gente espera ali que seja alguma coisa entre IPCA mais 6 e IPCA mais 7, que já é uma taxa historicamente muito boa para o Brasil. Tá? Mas, obviamente, se você procurar tomar um pouquinho mais de risco de crédito, consegue achar até algumas coisas com IPCA mais 8, mais 9, mais 10, mais 13. Aí, conforme essa taxa for muito alta também, o risco já está ficando muito elevado. Aí tem que tomar um pouco de cuidado e entender se isso faz sentido para o seu portfólio ou não. Mas, de qualquer forma, além de colocar nesses títulos de renda fixa, a gente tem as opções de colocar no fundo imobiliário. Como eu falei, no fundo imobiliário ele é um fundo que cuida de imóveis, está no ramo imobiliário. E o ramo imobiliário, via de regra, ele sempre fez isso atrelado ali, geralmente a IGPM ou INCC, algum índice mais voltado para o mercado de construção civil, mas depois da pandemia a gente viu que muitos dos reajustes estão sendo feitos agora pelo IPCA. Tá? Então, você vai encontrar ali que o contrato de aluguel já está determinado, já está, o inquilino já está morando, já está pagando, já está não só necessariamente morando, né, pode ser uma empresa, mas já está utilizando o imóvel e daqui a um tempo ele vai ter uma renovação, ou pelo menos um reajuste cada ano, que vai recompensar ali o valor da inflação que o inquilino não estava pagando. Então, isso é bem comum. Se você, então, está investindo no mercado imobiliário, esse repasse vai acontecer normalmente. Então, também existe uma compensação da inflação através desse ativo. Assim também como as ações. As empresas, como eu citei ali com o preço do petróleo,
mas as empresas, de forma geral, elas repassam esse preço para o cliente, para poder manter o poder de compra. Então, também vai ter uma compensação através das ações ali, o lucro que ela vai acabar ganhando vai ser maior, porque ela está vendendo um pouco mais caro, porque assim como aumentou para ela o custo da inflação, ela tem que pagar a funcionários também um pouco mais, um valor um pouco maior, né, fazendo esse dissídio que eu tinha acabado de falar. Então, também ela acaba repassando o preço para o cliente. Então, no final das contas, também tem uma reposição de inflação. E existem até outras formas também de você fazer essa blindagem, que é investimentos no exterior, né, diversificando em outras regiões ali para que você tenha acesso a outras inflações. Então, a gente tem no Brasil, historicamente, também uma inflação de 4, 5, obviamente, eventualmente fica um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, mas a nossa inflação aqui, né, ela vai ficar sempre ali próximo de 4, tá? Isso historicamente, até por causa das bandas que a gente possui aqui no Brasil. Mas a gente tem outros países, por exemplo, que estão passando por situações bem mais complicadas, como a Argentina e outros países aqui na América do Sul, mas geralmente na Europa, nos Estados Unidos, essa inflação tende a ser mais controlada, apesar de que recentemente tem ficado bem acima da média histórica, mas também tem inflações que são diferentes. E além disso, também, como geralmente lá a inflação ela é bem menor, você manter seu dinheiro fora do Brasil vai fazer também com que você não tenha essa exposição à inflação brasileira. Obviamente que se o seu consumo é brasileiro, está aqui no Brasil, você vai sofrer o consumo com base nessa inflação. E lá fora é um pouquinho diferente. Mas é uma forma de você fazer também uma diversificação para você não ficar exposto a alguma coisa que aconteceu, por exemplo, na Argentina, e já aconteceu no Brasil em alguns outros momentos, principalmente antes do Plano Real, de que a nossa inflação consome demais o nosso poder de compra e acaba deixando toda a economia desestruturada, né? E esses são só alguns entendimentos. Sempre importante lembrar que não é somente investir em inflação ou somente em imposto fixado ou somente em ação, só renda fixa, enfim. A ideia é entender como que o seu planejamento de vida ele foi feito, foi realizado e como que o seu planejamento financeiro está cumprindo com o seu propósito de vida. E aí, para isso, a gente tem que entender, além dessas questões do seu planejamento, como que é o seu perfil de risco, qual que é a sua tolerância, qual que é o prazo que você tem para investir. Então, é importante que você fale com pessoas especialistas em investimentos, em mercado financeiro, e é que nós deixamos aqui os nossos contatos, né, da Maralto Capital, César Casolari e eu, professor Vitor Marques, para que a gente possa te ajudar a esclarecer esses pontos e te explicar como que você pode colocar todos os seus investimentos ali com base na inflação, mas também nos seus outros projetos. Então, fica aqui o meu agradecimento, acompanhe nossos outros vídeos e até já!